Olá, bom dia! No AgroBand de hoje nós vamos falar sobre ensino no campo. Projeto aprovado no Senado dificulta o fechamento de escolas em áreas rurais, indígenas ou quilombolas. Verminose, um dos maiores problemas sanitários em ovinos no país e no mundo, é agravado pela resistência a vermífugos e pela superlotação do campo. Estudo mapeou o desenvolvimento de alimentos eco-inovadores no varejo nacional e internacional. Queda nos preços agrícolas vai reduzir a rentabilidade da próxima safra de verão. Previsão é da Federação das Cooperativas Agropecuárias, com base em levantamento técnico divulgado nesta semana. Para falar sobre isso, o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand está entrando no ar. Um estudo do Ministério da Educação apontou 508 escolas em áreas rurais do país em situação de abandono, de um total de 75.600. A taxa média de alunos que desistem do ano letivo chega a 22% nas sedes esquecidas pelo poder público. Índice bem superior aos 3,8% das escolas rurais da rede pública. Nas escolas, sobram cadeiras, um reflexo da redução de habitantes nas áreas rurais do país. Nos últimos 5 anos, cerca de 12 mil instituições fecharam as portas no campo. Eu fico triste mesmo por isso, porque olha, a nossa escola é enorme, olha a quantidade de aluno que a gente poderia atender aqui, né? E, no entanto, a gente não tem e a gente vê cada vez mais o pessoal indo embora daqui. Os alunos têm de ser remanejados. O trajeto fica cada vez maior e mais difícil. 4 quilômetros daqui. Pega a estrada de chão até lá? Sim. Esta escola rural já teve 300 alunos. Hoje conta com apenas 60. O resultado é este: salas grandes e turmas pequenas, que recebem um atendimento personalizado da professora. A professora dá mais atenção para nós, porque é mais pouco aluno, né? Ela pode passar de mês em mês, assim, explicando mais. Em fevereiro, o Senado aprovou um projeto de lei que dificulta o fechamento de escolas em área rural, indígena e quilombola. A medida, que já foi sancionada pela presidente Dilma, prevê que a comunidade e os conselhos de educação sejam ouvidos antes da instituição encerrar as atividades. E a escola, para funcionar, ela precisa do professor, do diretor, do aluno, ela precisa do refeitório, da cozinha, da sala de aula. Ela tem tanto gasto quanto uma escola que tenha 500, 600 alunos. É uma escola, é uma instituição e o gasto está ali, né? Em meio à urbanização inevitável, esses estudantes sonham com as conquistas, mas sem deixar para trás o que viveram aqui. Eu pretendo fazer uma faculdade, né? Sair daqui, tudo, e voltar para cá. Eu quero ficar aqui. A queda nos preços agrícolas vai reduzir a rentabilidade da safra 2014-2015 e o produtor vai enfrentar dificuldades para fechar as contas. A previsão é da Federação das Cooperativas Agropecuárias, com base em levantamento técnico divulgado nesta semana. O estudo aponta elevação no custo da mão de obra, dos agroquímicos e dos combustíveis utilizados na lavoura. Para falar sobre este levantamento, no AgroBand de hoje, Paulo Pires, presidente da FECOAGRO. Bom dia. Bom dia. Presidente, o cenário é esse, mas não é terra arrasada. O produtor só vai ter que fazer um ajuste no meio do caminho. Não, eu acho que é um desafio normal, né? Nós vimos, nos 2 últimos anos principalmente, nós tivemos preços altamente atrativos, né? E produtividades altas no Rio Grande do Sul. Então, isso fez com que nós tivéssemos uma rentabilidade muito alta na cultura da soja, do milho, né? E até do trigo, sem ser o ano anterior, né? Por causa que os preços eram muito altos. Agora, nós temos um retorno aos preços mais ou menos equilibrado. Houve uma queda no preço das commodities que se somou a essa questão que tu disse do aumento dos custos variáveis, né, do desembolso, e isso fez com que nós tenhamos um equilíbrio maior. Mas o produtor, com otimização de custos e com produtividades altas, ele vai conseguir ter resultado nas culturas, principalmente de verão, de milho e de soja. O trigo é um pouco mais complicado. A soja fica mais confortável, porque a média do estado tem sido 44 sacos por hectare e o necessário para atingir o equilíbrio são 40 sacos. No milho já tem uma diferença grande e no trigo também.
Como é que o produtor faz para ficar mais confortável? O produtor ele tem que pensar na produtividade, né? Ele tem que ter uma produtividade maior que essa. Então, nós temos produtor no Rio Grande do Sul que, anos de clima normal, eles têm 60 sacos, 55 sacos de produtividade de soja tranquilamente. Isso vai fazer com que eles tenham um resultado em cima dos 40 sacos que tu falaste de custo. Vai ter que usar mais tecnologia, irrigação. A irrigação é um pouquinho diferente, porque aí seria um outro custo, né? Ele tem, o produtor da irrigação, ele está relativamente tranquilo, porque ele tem quase os mesmos custos, a não ser a questão do equipamento e da luz, né? E a rentabilidade dele é bem maior. Mas ele não entrou nesse estudo de vocês, porque o percentual é pequeno ainda. Perfeito. Veja bem, o nosso estudo ele contempla principalmente produtores associados em cooperativas. Então, nós temos essa pontualidade, vamos dizer assim, de algumas regiões ser um pouco diferente. O nosso estudo ele é baseado, faz 53 anos que esse estudo é feito, e ele é baseado no produtor representativo, ou seja, o médio produtor, né, que é a grande maioria, por exemplo, dos produtores de grãos das cooperativas, né? Então, o produtor de irrigação, ele fica um caso um pouquinho à parte. Esse é para produtor de sequeiro, que tem um nível de tecnologia, esse nível de uso de tecnologia, ele vem aumentando muito nos últimos anos, né? E nós, inclusive, aumentamos a renda do produtor, né? Por exemplo, no caso do soja, foi de 43 sacos, que era a produtividade usada, né, para o cálculo de ganho para 50 sacos, porque houve, com esse uso mais intensivo de tecnologia, houve um aumento da produtividade. Esse uso mais intensivo inclui mais aplicações de fungicidas, herbicidas? Perfeito, esse é um conjunto, né? Já que houve um aumento de produtividade, ele tem um aumento também um pouco no custo de produção, né? Então, isso existe porque hoje as culturas produzidas no Rio Grande do Sul, principalmente soja, milho e trigo, eles demandam um uso mais intensivo de tecnologia. Mas o que eu quero reforçar é que essa queda dos preços das commodities, né, que ocorreu, o nosso trabalho é baseado em preços correntes no início de setembro, né, aliados a esse aumento do custo dos produtos que você citou no início, né, da nossa conversa, ele faz com que haja essa defasagem e a rentabilidade do produtor, que o ano passado era muito boa, né, ela ficou num nível um pouco menor, 39% menor, mas mesmo assim, se o produtor atingir uma produtividade boa, ele vai ter um resultado, principalmente na soja. O milho é um pouquinho mais difícil. O senhor disse que a decisão do produtor é econômica, é por isso que ele vem migrando muito mais para a soja, deixando o milho em segundo plano, avançando com soja na área da pecuária. E vocês têm uma preocupação com esse cenário, principalmente em relação ao milho. Nas culturas de verão está perfeito o teu raciocínio. O produtor, ele faz o cenário, inclusive o feijão preto no estado, né? Ele tem diminuído... A gente vem comendo feijão chinês, presidente. O plantio de feijão preto, ele vem reduzindo cada vez mais, porque ele não tem como competir com a cultura da soja nos preços que estavam aí. Pode ser que o ano que vem agora, no outro plantio, essa conta seja refeita, né? Mas a conta é econômica. E nos últimos anos, né, a conta é amplamente favorável para a soja. Por isso vem sempre aumentando a área de soja e diminuindo a de milho. Nós externamos principalmente uma preocupação agronômica de que o milho é a principal fornecedora de palha para o sistema de plantio direto, que é implantado em quase 100% do estado hoje, né? E nós temos diminuindo cada vez mais essa cultura e também temos propiciando com isso insetos mais resistentes, né? Mais difícil de controlar. De doenças e pragas. Doenças e pragas e também de invasoras, né? Então, por isso que eu acho que é importante, num determinado momento, mesmo com uma perda econômica um pouquinho, que não seja tão significativa, se investir, através de uma campanha, se investir na retomada do plantio do milho. Vamos falar do trigo, que é a principal lavoura de inverno, que está em desenvolvimento e que vocês fizeram uma revisão do custo. Perfeito. O trigo é um pouco diferente, né? Então, o trigo é uma cultura de verão, ou de inverno. O que acontece? O produtor ele não tem opção de inverno, né? Ele tem que cobrir o solo, porque senão as chuvas que ocorrem, né, diferente do resto do Brasil, no sul. Por isso que ele insiste que ele é um teimoso, que ele planta trigo mesmo não tendo a compensação financeira que ele espera. Exatamente, mas veja bem, o trigo, o produtor tem que cobrir a área no inverno, né? Senão vem esse volume todo de chuva, vai causar erosão, né? Se ele ficar com a área descoberta sem nada em cima. Então, ele planta o trigo. O que a cultura do trigo também faz? Dilui os custos fixos, né? O produtor não vai demitir seu funcionário, o produtor tem aquele custo da máquina, que quanto mais ele usar no ano todo, ele vai
vai ser mais barato, né? Se ele usar só um ponto lá para colher o soja, essa máquina vai se tornar muito cara. E ele tem implantado, isso é muito importante, quando o produtor colhe o trigo, ele tem pronta a lavoura só para plantar a soja, né? Ele entra com as semeadeiras, desseca e entra com a semeadeira plantando soja. Então isso se chama os fatores indutores da cultura do trigo. Agora, infelizmente, ao contrário, nós temos hoje fatores que preocupam bastante a produção de trigo, que é principalmente o preço, né? Caiu demais no mercado internacional o preço do trigo, então hoje a conta não fecha. Houve erros de política agrícola lá atrás, liberando o TEC e uma série de coisas, né? E hoje o produtor então tem uma dificuldade porque o mercado de trigo sinaliza um preço 23% abaixo do preço mínimo. Então, na safra 2014 de trigo, certamente nós vamos precisar de programas de garantias de preço mínimo para garantir, pelo menos para parte da produção, uma intervenção, senão o produtor realmente vai ter um prejuízo significativo. Muito obrigada ao presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, que conversou aqui conosco, então, sobre esse estudo que é realizado há 53 anos dos custos de produção da safra de verão e agora também incluiu uma revisão da safra de inverno, principalmente do trigo. Obrigada, Paulo Pires. Confira os detalhes da previsão do tempo. No domingo, o tempo fica ensolarado por causa de uma massa de ar frio e seco sobre o Rio Grande do Sul. A previsão de pancadas fracas de chuva à tarde na faixa leste. A sensação de frio aumenta pela manhã. À tarde, os termômetros sobem, mas ainda faz frio na Serra, no litoral norte e extremo sul. As instabilidades voltam a provocar chuva no estado na terça-feira, com chuva forte no oeste, noroeste e centro. A Agência Nacional de Energia Elétrica repassou às distribuidoras de energia o custo de aquisição e instalação dos equipamentos necessários para a aplicação dos descontos concedidos nas atividades de irrigação e aquicultura. Até agora, esta responsabilidade era do produtor rural. A regra entrará em vigor em fevereiro de 2015. O produtor deve fazer solicitação formal à concessionária, que vai avaliar a necessidade de instalação dos equipamentos na propriedade. Atualmente, o sistema de produção é utilizado em 6 milhões de hectares no Brasil, mas o potencial de irrigação é de 30 milhões de hectares. Em instantes, nós vamos falar sobre um dos principais problemas sanitários em ovinos no mundo, a verminose. O AgroBand volta já.